Fala, meu povo, meus alunos e minhas alunas. Pessoal, hoje nós iremos aí dar início ao nosso estudo da parte 2 do Excel. Observe que na aula passada eu expliquei para vocês o que era o Excel, o que é uma célula, o que é uma célula de absorção, vimos algumas fórmulas e na aula de hoje eu quero trazer mais algumas fórmulas que mais aparecem em prova. Quero deixar claro para vocês aqui que eu falei isso na aula de PowerPoint, quero falar aqui na aula do Excel também. A ideia aqui não é fazer com que você vire um expert de Excel, de PowerPoint ou de Word. A minha ideia aqui é trazer como é que isso aparece em prova. Pessoal, é impossível a gente chegar em um curso como um curso voltado para concursos públicos e explicar para os senhores o Excel de ponta a ponta. É muita coisa. A gente não tem tempo para isso. E também tem muita coisa que se eu for falar com vocês aqui do Excel não vai cair. Então, se você quer aprender Excel, você quer virar um expert em Excel, aí você faz um curso de Excel. A ideia aqui da aula é fazer com que você compreenda como é que isso é cobrado em prova, beleza? Deixar claro esse bate-papo com vocês aqui. E aqui, turma, eu tenho algumas fórmulas que eu quero trazer para vocês. Essas fórmulas aqui, elas são fórmulas de estatística. Fórmulas de estatísticas. Fernando, na estatística, eu estudei uma vez e vi que eu tenho as fórmulas de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Essas fórmulas aí são o quê? As medidas de tendência central são três. É a nossa média aritmética, a nossa mediana e a nossa moda. Observe aqui, turma, que a primeira fórmula aqui, que é a fórmula de média, lembrando que quando eu falo média, eu estou falando da média aritmética. Estou falando dessa média aqui, ó, média aritmética. Como é que calcula a média aritmética, Fernando? A média aritmética, turma, para quem não lembra, ela vai ser a soma dos valores. Eu vou somar todo mundo, soma dos valores, e aqui eu divido pela quantidade. Então a questão vai te dar os números, você soma todo mundo, né? Coloca aqui em cima e divide pela quantidade, beleza? A segunda fórmula é a fórmula de mediana. Vou botar aqui para vocês. Aqui é a fórmula de mediana. E, galera, o que é mediana, Fernando? Eu não lembro. Eu estudei isso aqui na época da escola, não lembro o que é mediana. Pessoal, mediana é o valor central. Valor central. Então você tem uma distribuição. Nessa distribuição, você vai pegar os valores e escrever em ordem crescente. Porque para você calcular essa mediana, primeiro é necessário que primeiro você coloque os valores em ordem crescente. Caso contrário, você não consegue. Então você coloca os valores em ordem crescente. Depois que colocar do menor para o maior, você vai ver qual é o valor que está exatamente no meio, beleza? Pessoal, caso você tenha uma distribuição ímpar, né, a quantidade de números seja uma quantidade ímpar, é só você pegar o cara que está no meio. Agora, seja uma quantidade par, você tem que pegar os dois centrais, pega os dois centrais, soma os dois valores e divide pela quantidade, beleza? Divide por 2. Uma coisa interessante para mostrar aqui nessas fórmulas é que observe que a fórmula de média é a própria palavra média, enquanto a mediana é o médio. Muitas questões eu observo que ele pede para você calcular a média e nas alternativas ele coloca MED, escreve assim, ó, MED. Tá errado. MED é mediana, beleza? E a última fórmula aqui, turma, é a fórmula da moda, que você vai escrever como modo, né? Essa fórmula aqui é a fórmula de moda. Aqui é a fórmula de moda. Lembrando que quando eu falo moda, eu estou falando do valor que mais aparece, né? Que mais aparece, de maior frequência. Pode chamar assim também, né? Mas a mais aparece. Mais aparece de maior frequência, algo assim do tipo. Beleza? Então, turma, como eu já fiz na aula passada, eu quero fazer com vocês aqui novamente. Vamos ver como é que isso aqui aparece no nosso Excel. A gente, para aprender a mexer no Excel, deixa eu mudar a página aqui, para a gente poder aprender, a gente tem que mexer no programa. Então, eu vou colocar uns valores aqui, ó.
colocar os números quaisquer aqui. 2, 3, 4. Pronto. Galera, primeira fórmula que eu vou botar aqui embaixo, botar aqui do lado. Primeira fórmula que eu quero calcular é a fórmula de média. Então tá aqui, ó, média de A1 até A4. O que é que eu vou fazer aqui? Vou somar 2 mais 3 mais 5 mais 7 e dividir por 4. Por que por 4, Fernando? Porque tem 4 números. Então, quando eu divido por 4 aqui, eu acho a média. Dando um enter aqui, dá 4,25. O que é esse 4,25, Fernando? É o valor da minha média aritmética. Beleza? Galera, vou colocar mais um número aqui. Colocar o número 8 aqui. E quero mostrar para vocês o seguinte. Agora, se eu chegar aqui e calcular a mediana, que é o MED, a mediana desses valores, observe que os valores já estão em ordem crescente, não precisa organizar. E mesmo que não tivesse, o Excel já faria isso. Observe que eu tenho 5 números. A minha mediana é o valor que está exatamente no meio, que nesse caso aqui, turma, o valor que está exatamente no meio é o 5. Deixa eu ver um negócio aqui. É o 5. Então, a minha mediana aqui, quando eu der Enter, vai ser 5, que é o valor central. Agora, galera, se eu retirar o 8 aqui, ó, se eu retirar o 8, eu vou ficar com 4 números, que são esses 4 números. Como eu tenho uma quantidade par, a mediana vai ser 3 mais 5, né? Eu pego os dois valores centrais aqui, ó. Eu pego 3 e eu pego 5. Vou somar e dividir por 2. Então, fica 3 mais 5 dá 8. 8 por 2 vai dar 4. Então, no primeiro caso aqui, a mediana é 5, não precisei calcular nada, é só observar a distribuição. No segundo caso, se eu retirar 8, observe que a mediana vai mudar, ó. Percebeu que foi para 4? Por que 4, Fernando? Porque ele pegou 3 mais 5, somou, deu 8, dividiu por 2, que dá 4, é a mediana, beleza? E aqui, turma, me permitam agora fazer uma alteraçãozinha e colocar aqui mais um número. Coloquei aqui o 7. Galera, quem seria a moda agora? Que eu vou botar como modo. Modo é o valor, moda é o valor que mais aparece, né? Quem tá aparecendo mais de uma vez aqui, galera, é o número 7. Então, o gabarito aí, né? Se eu fosse calcular essa média, essa moda que eu escrevo por modo, é o número 7. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Então, nós vimos aí, galera, as 3 fórmulas de estatística, fórmulas bem tranquilas, que você não pode errar na sua prova, beleza? Me permitam passar aqui agora o slide, que eu quero falar com vocês agora dessas 4 fórmulas aqui, que são fórmulas bem interessantes, que são fórmulas que eu vou falar sobre maior valor e menor valor. Galera, observe. Se você entender a fórmula máxima, você entende a fórmula mínima. Se você entende a fórmula maior, você entende a fórmula menor. Uma vai explicar a outra meio que por eliminação. De boa? Observe. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Galera, o que é que a fórmula máxima ela me dá como retorno? Fórmula máxima, ela sempre vai me dar o maior valor de todos. Maior valor. Você vê que a sintaxe dela é bem tranquila, né? É só colocar aqui o intervalo máximo de tal número até tal número. Beleza? A fórmula mínima, de modo contrário, ela vai me dar o quê? O menor valor. Então, uma me entrega o maior valor e a outra me entrega o menor valor, beleza? Me permitam mostrar aqui no Excel agora como é que isso aqui é aparecido. Deixa eu apagar aqui esses dados. E aqui, galera, observe. Vamos pensar o seguinte, ó. Vou colocar aqui alguns números. Vou colocar esses 4 números aqui, ó. 10. 5 números, pronto. Galera, se eu colocar aqui, ó, igual e a fórmula máxima, o que é que essa fórmula vai me dar de resultado? Ela vai pegar aqui, ó, o maior número de todos. Eu só tenho uma possibilidade para a fórmula máxima, que ela sempre vai me dar o maior de todos. O maior de todos aqui, galera, vocês estão percebendo que é o 10. Então, se eu colocar a fórmula máxima aí, o resultado vai ser 10, que é o maior de todos, beleza? De modo contrário, se eu coloco a fórmula mínima, coloco aqui a fórmula mínimo.
Fórmula mínima, ela vai pegar o menor valor de todos. Quem seria o menor valor de todos aí, Fernando? O menor valor de todos é 4. Então, o resultado aqui é 4. Então, máximo, maior valor. Mínimo, menor valor. Beleza? Aí, vamos lá. Imagine agora, galera, que eu não quero o maior valor de todos. O maior valor de todos é fácil, a gente já viu aqui que é a fórmula máximo menor a fórmula mínimo. Imagine que eu quero agora o segundo maior valor. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Quem seria esse segundo maior valor aí, galera? O maior valor de todos aí é o 10. O segundo maior aí seria 9. Agora imagine que eu queira que apareça o 9. A fórmula máxima, ela não me dá essa possibilidade. E por que ela não me dá essa possibilidade, Fernando? Porque ela só me dá o maior valor de todos. Aí imagine, turma, que eu quero agora o segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Aí é que entra, para suprir essa deficiência da fórmula máxima, a fórmula maior. Neste caso aqui, turma, a fórmula maior, observe que ela tem um detalhezinho que é a posição. Você vai colocar o intervalo aqui e você vai colocar a posição do número que você quer. Quando eu falo a posição, pense em um ranking. Primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, se eu chego aqui, galera, e boto assim, ó, o número 3. Se eu coloco o número 3 aqui, significa dizer que eu estou procurando o terceiro, ó, o terceiro maior número. Se eu coloco aqui o número 2, significa dizer que eu estou procurando o segundo maior número, e por aí vai. Da mesma forma, é aqui, ó, a fórmula menor. Se eu chego aqui na fórmula menor e coloco o número 4, você vai pensar o contrário agora. Você vai pensar que eu estou procurando o quê? O quarto menor número. Beleza? Então é assim que a fórmula maior e é assim que a fórmula menor funciona. Mas nada melhor do que a gente olhar isso na prática, né? Vamos lá, ó. Galera, vamos lá. Observe. Vou colocar aqui a fórmula maior. E observem. Intervalo. Galera, o maior número de todos é o 10. Então, se eu colocar o número 1, ele vai me entregar o primeiro maior. O primeiro maior, que como eu botei o número 1, é o 10. Então, o retorno aqui vai ser 10. Percebeu? Agora, galera, se eu colocar aqui o número 2, o que é o número 2, Fernando? O segundo maior número. Se eu coloco o número 2, o segundo maior número é o número 9. Então, o resultado aqui vai ser 9. Se eu colocar aqui o número 3, eu vou pegar o terceiro maior. Neste caso, seria o 8. Então, você percebeu que, à medida que eu escrevo aqui, ó, essa posição, eu tenho como retorno a posição do número que eu quero, do maior até o menor. Beleza? De modo contrário, turma, eu tenho a fórmula menor. A fórmula menor, como é que a fórmula menor funciona, Fernando? Mesma coisa. Intervalo. E aqui agora você vai colocar o quê? Se eu coloco o número 1, você vai pensar o contrário. Quem é o menor número de todos aqui, Fernando? Número 4. Então, o menor número de todos é o 4, o primeiro menor. Se eu coloco aqui o número 2, eu tenho o segundo menor. Quem é um segundo menor, Fernando? É o número 5. Então, aqui vai ser... Se eu coloco 2, aqui vai ser 5. E por aí vai. Beleza? Então tá aí, galera, como é que funciona a fórmula menor e a fórmula maior. Não confunda, galera, menor, maior com máximo e mínimo. A galera erra muito essas questões de maior, menor, máximo e mínimo. Não erre. É uma questão tranquila de você fazer. Beleza? Vamos lá. E mais uma fórmula aqui que eu quero mostrar para vocês, galera. Uma fórmula que é campeã em prova. É a fórmula do se. Turma, esse se aqui é o nosso condicional, né? Ele vai colocar uma condição. Esta condição, turma, que ele for colocar, você vai julgar. Eu só vou fazer algo se ele obedecer a esta condição. Beleza? Lá no raciocínio lógico, tem um negócio que é chamado de proposição. O que é uma proposição, Fernando? Proposição é você falar se aquele valor, se uma frase, se uma lei, se uma expressão, ela é verdadeira ou falsa. Você consegue fazer atribuição de valor de verdadeiro ou falso. É isso que é uma proposição, beleza? Então, por exemplo, se eu chego aqui para vocês e coloco isso aqui, ó, 2 é maior que 4, você olha para isso e você consegue me dizer se isso aí é verdadeiro ou falso. Ó, 2 é maior que 4, você consegue fazer isso. Então você olha e me diz, ó, 2 é maior que 4, Fernando? Não, isso aqui é falso. Então você consegue julgar. Perceberam?
Vamos lá. Regra. Galera, eu vou colocar aqui sempre uma proposição. Aqui eu escrevo uma proposição. Esta proposição, você, usuário, vai julgar se é verdadeiro ou falso. Na verdade, o Excel que vai fazer isso, não é mais a gente que está na prova. Você vai falar se isso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai exibir o que você escreve aqui, onde tem a palavra verdadeiro. Você vai escrever alguma coisa. O que, Fernando? Pode ser uma frase, pode ser um cálculo, não sei o que é que você vai exibir. Agora, se for falso, ele vai exibir o que você escreveu aqui, ó, no último parâmetro. Aí eu digo para vocês, tem como ele escrever verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não. Por quê, Fernando? Porque uma proposição, turma, ela só pode ser. Só um segundo aqui, que a Cid está querendo participar da aula. Não tem como, porque uma proposição ou ela só será verdadeira, ou ela só será falsa. Não tem como ela ser simultaneamente duas coisas. Tranquilo? Então vamos ver aqui como é que isso aqui aparece na prática. Me permitam ir para o Excel. Vamos lá, galera. Imagina a seguinte situação. Vou trabalhar aqui embaixo agora. Ó. Imagine que eu estou em escola, eu sou professor, e nessa escola eu tenho alunos. E chega no final do ano, eu quero saber se esses alunos passaram na prova. Tá aí as notas deles. Alguns alunos tiraram nota boa, outros alunos perderam. Para eu saber se o aluno passou ou não, é necessário que esse meu aluno ele tenha tirado uma nota maior ou igual a 5. A 5. 5 não, 6. A média é 6. Então, por exemplo, eu quero saber se esse aluno aqui, ó, que tirou 7, ele está aprovado. Se esse daqui tirou 6,5, está aprovado. Se o daqui tirou 4, ele está aprovado. Eu quero saber isso. Beleza? E como é que eu faço isso? Galera, eu quero que o Excel olhe para essa fórmula, essa planilha, e ele me diga o seguinte: quem tirar uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado, beleza? Quem tirar uma nota menor que 6, ele está reprovado. Eu quero que ele me diga isso. Ele coloca aí a palavra aprovado e reprovado. Então, a proposição vai ser o quê, Fernanda? O intervalo aqui, né? De A7 até A12, que eu acabei de selecionar. E esses valores que estão aí, eles têm que ser maior ou igual a 6. Esta é a minha nota. Beleza? Se por acaso este cara tirar uma nota maior ou igual a 6, eu quero que ele fale para mim que o cara está aprovado. Ele passou, ele está aprovado. Agora, turma, se ele tira uma nota, se ele não conseguiu alcançar essa média, ele não tirou uma nota maior ou igual a 6, eu quero que o Excel fale para mim que ele está reprovado. Olha o que o Excel vai fazer. Ele chega aqui no primeiro valor, 7, que vai começar aqui em A7, né? A7 é maior ou igual a 6? É verdadeiro. Se é verdadeiro, aprovado. Ele vai colocar do lado aprovado. Aí vai para o próximo. 6,5, 6,3. Maior ou igual a 6? Sim, verdadeiro. Então ele exibe aprovado. Aí ele vem aqui, ó, 4. 4 é maior ou igual a 6? Não. Então isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui é o quê? Falso. Ele exibe o quê? Reprovado. Eu vou dar um Enter e a mágica vai acontecer, ó. Olha só. Cada valor aí, galera, que não passou, observe cada valor aqui que não passou, que foram esses dois caras aqui que eles não passaram, porque são valores menores que 6, são menores que 6, ele vai exibir para mim o quê? Reprovado. Agora a galera que tirou uma nota maior igual a 6, ele exibe o quê? Aprovado. Este é o meu se. Esse se, turma, você pode brincar de várias formas aí, várias questões aí vocês podem estar encontrando, que ele pode estar fazendo essas brincadeiras aí, né? Exibir um valor, o outro. E aí a única coisa que eu quero que vocês gravem é sempre a estrutura aqui, ó, da sintaxe dele. O primeiro valor, o primeiro aqui é a nossa regra, e o segundo aqui é se o valor for verdadeiro, né? Se o resultado é verdadeiro. E aqui o terceiro é se o resultado é falso. Ele nunca vai exibir os dois de forma simultânea, porque uma proposição só pode ser ou verdadeira ou falsa. Então ele vai colocar aqui a regra e aí ele vai fazer o cálculo, ele vai verificar se isso aí é verdadeiro ou falso, beleza? Galera, esta aí foi a nossa segunda aula do Excel. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Aguardo vocês aí nas cenas dos próximos capítulos. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima.